Olá, estamos mais uma live hoje com o convidado Pastor Gleison. É de Jesus ou Jesus? De Jesus, De duas Jesus. vezes. E estamos aqui na Inglaterra e hoje vamos estar comentando a respeito do tema Ageu, quando fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas e se buscarmos? Então, Pastor Gleison, fica à vontade para se apresentar e para comentar do tema. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, querido pastor Marcos. É uma alegria para nós estarmos aqui participando desta live via a rede social, YouTuber, que através desta live o Senhor possa estar alcançando corações e vidas. Eu sou o pastor Gleidson. Estou aqui em Inglaterra com a minha família há 7 anos. Agora, para 2025, está fazendo 7 anos que estamos aqui no interior. Não vivemos especificamente em Londres. É bom falar assim porque algumas pessoas têm a ideia de que a Inglaterra é Londres, né? Mas Londres é a capital. E aí as pessoas, não, eu tenho que ir em Londres. Londres é a capital. E tem as cidades do interior. Então, eu estou aqui mais afastado de Londres, estou a mais ou menos 1h30, 2 horas. O pastor Marcos ainda mais longe, né, pastor É, Marcos? dá 4, 5 horas de carro, 2 horas e meia de comboio, né? Estou em Manchester O pastor está cá há quanto tempo? há 3, vai fazer 4 anos. 3, 4 anos. Estávamos antes vivendo em Portugal e aprove o Senhor em nos assoprar para aqui, para esta nação, aonde começou um grande avivamento. Nós vemos aí histórias, né, tremendas com John Wesley e outros avivalistas que passaram por essa terra e que acreditamos que nesse tempo nós não podemos ser saudosistas, não é? E só lembrar do que ocorreram no passado, mas acreditando que nesse tempo o Senhor fará também coisas extraordinárias aqui na Europa, no campo de Inglaterra. E sabe, pastor Marcos, eu tenho observado ainda dentro dessa temática que no tempo em que vivemos, né, aquela escassez, aquela situação aí que nos sobrecarregou bastante, né, no isolamento que foi a pandemia, houve assim muitos que estavam vivendo uma dificuldade tão grande com esse isolamento, né, na solidão, tiveram perdas de familiares, parentes, e que não puderam nem sequer se despedir direito e fazer, né, um velório como devia. E nesse tempo de pandemia, dentro de tantas perdas e de tantas situações difíceis, muitas pessoas tinham que a vontade de ir para a casa de Deus, a vontade de congregar, a vontade de se reunirem, e muitos dos que estavam meio lá, meio cá, dizendo: eu quando a pandemia acabar, eu vou estar na igreja sempre. Então, no nosso coração, havia uma grande expectativa de que, ao passar aquele momento, a igreja ia lotar. Muita gente que estava fraca, o Senhor estaria trazendo o quê? Um fortalecimento para essas pessoas congregarem novamente, para essas pessoas virem novamente ao templo, adorarem a Deus, se entregarem a Deus. Embora na mente de algumas pessoas isso é desnecessário, né? Hoje nós temos vivido aí um tempo de uma escassez espiritual muito grande e temos um grupo de pessoas que acreditam-se que não precisa ir para o templo, que não precisa congregar. Mas eu ainda acredito piamente no que a palavra de Deus diz e que nós precisamos estar indo ao templo. Nós somos o templo de Deus, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, mas de Deus? Esse templo que é o nosso corpo, que é a morada do Senhor, precisa também estar em que? Em koinonia, em comunhão uns com os outros e também com Deus, num local, num recinto onde é apropriado, onde é tirado ali 2 horas, 2 horas e meia para estarmos ali celebrando ao Senhor, participando da ceia, congregando.
E a Bíblia é repleta, né, de passagens. O salmista Davi mesmo, muitas vezes, ele citou isso, né, lá em Salmos. Uma vez ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre. Outro lá em Salmos 23, né, que ele termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí ele também vai dizer lá em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu acredito, pastor Marcos, piamente que ainda nós devemos congregar, ir à casa de Deus. Então, qual era a expectativa? De que quando acabasse, as pessoas voltariam com aquela fé, com aquele temor, né, com aquela vontade de estar indo para a casa de Deus. Mas, por uns meses até, algumas pessoas começaram a ir, mas depois voltou novamente a estarem como dantes, né? Os que não estavam congregando continuou não congregando, os que estavam fracos, depois de um tempo, continuou fraco, porque não havia ali um tratamento, uma necessidade espiritual tamanha no seu coração. E quando nós olhamos para Ageu, no seu capítulo de número 2, ali no verso de número 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? O povo de Deus, na verdade, vivia uma vida cíclica, né, pastor Marcos? Que era pecado, servidão, arrependimento e salvação. O povo pecava, Deus mandava servidão, né, mandava ali tantas coisas para ver se o povo se arrependia. O povo, algumas vezes, se arrependia, voltava-se para Deus. Deus, então, tinha misericórdia e tirava o povo daquela escravidão, daquela servidão, trazendo salvação, livramento e perdão dos seus pecados. Só que aqui nós vemos que em Ageu capítulo 1, no verso 4, a casa do Senhor estava deserta. A preocupação das pessoas era com tantas outras coisas, menos com as coisas de Deus. Então, para que nós possamos hoje viver um avivamento genuíno, verdadeiro, para que a glória da segunda casa seja maior, né, do que a primeira, em nosso coração tem que ser aplicado o quê? Uma prioridade. Há coisas na nossa vida que são necessárias, são necessidades. Outras são secundárias, prioritárias. E nós não podemos agir por urgência. Há coisas que são urgentes, mas há outras que ainda falam mais alto que a necessidade. Surge uma emergência, uma urgência hoje. Mas qual que é a necessidade? Eu vou atender a urgência ou eu vou fazer aquilo que é necessário? A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus aqui estava habitando em casas boas, estavam tendo a sua vida, né, à la vontade, estavam se esquecendo da necessidade, que era o espiritual, que era a casa de Deus. E aqui em Ageu 1,4 está dizendo, e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e está em casa, e esta casa há de ficar deserta. Os judeus que voltaram do cativeiro estão ocupados com os próprios interesses que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. Ou seja, as coisas de Deus ficaram para trás, ficaram negligenciadas. Nós nunca vamos experimentar, queridos, um avivamento nesse tempo, se nós negligenciarmos o que é prioridade, o que é a necessidade.
Nós temos que priorizar Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós colocarmos na nossa mente, pastor Marcos, isso, nós vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida espiritual, porque o templo que é o nosso corpo, ele tem que ir ao templo de Deus para estar em comunhão, em coinonia, e buscando a face de Deus juntamente com toda a igreja, ceando, louvando ao Senhor, porque assim como um carro que precisa de abastecimento para continuar uma viagem, nós também precisamos nos reabastecer, precisamos estar em constante busca, que é a nossa atividade, para que nós possamos estar firmes na fé. Se alguém quer ficar forte, vai à academia para exercitar os seus músculos, não é? E assim também é nós no sentido espiritual. Se nós quisermos ficar forte espiritualmente, para nós termos esta força espiritual, nós temos que exercitar a nossa fé. E de que maneira que exercitamos a nossa fé? Dentro das tribulações, das aflições que nós temos no nosso dia a dia. E há de ver, pastor Marcos, que há uma frieza muito grande, né? Nós dizemos isso com visão de Europa, porque nós vivemos aqui, vivemos em Inglaterra, onde há um esfriamento muito grande. Mas isso está geral. Pastor Gleice, sim, era justamente isso que eu ia fazer uma pergunta. O pastor, como um avivalista internacional que ministra em vários países, ia perguntar se é uma questão somente da Europa ou nós, quando saímos do Brasil e viemos para cá, a nossa perspectiva de unidade, de viver em buscar a presença de Deus e estar dentro de uma congregação, ela muda o foco pelo fato de sermos imigrantes, porque aqui estão surgindo algumas congregações que já têm cultos além do domingo, porque normalmente as igrejas funcionam somente no domingo, mas algumas já estão trabalhando outros dias, assim como lá no Brasil também. O pastor, como avivalista internacional que ministra em várias partes do mundo, essa problemática é geral ou somente aqui da Inglaterra? Porque o povo fala que aqui na Inglaterra ou na Europa é um pouco mais complicado para se ministrar a palavra de Deus, que a gente não tem tanta abertura. Como é que o pastor vê, que convive com isso na realidade, por ter acesso a várias pessoas de vários países, de vários ministros, de vários irmãos? Essa problemática é geral ou não? Pastor Marcos, eu quando vivia no Brasil, né, e pregava lá em igrejas e ministrava, era um clima espiritual extraordinário, né? E aí vim para Portugal, senti muita a diferença quando vim para Portugal do clima espiritual do Brasil. Isso foi em 2008, né? Porque no Brasil era aquela demanda de culto de manhã, tarde da bênção, e culto à noite, vigílias e montes. Em Portugal, nós tínhamos também. Se quiséssemos, havia igreja que tinha cultos pela manhã, havia igrejas que tinha cultos à tarde, e tinha igrejas que tinha os cultos também semanalmente. Ainda assim, nós, no sentido espiritual, já sentíamos a diferença. Aí, quando mudamos para a Inglaterra, aí é que vivemos mesmo uma outra dimensão aqui nesse quesito. Porque Portugal ainda está bem próximo, né, daquilo que nós vivemos no Brasil, porque a maioria dos templos são próprios. As pessoas têm ali o templo praticamente 24 horas e podem abrir o templo qualquer horário que quiserem. Aqui em Inglaterra, a maior parte dos pastores, eles têm um templo subalugados. São community center, né? São centros comunitários, são salas que são alugadas à parte, outros alugam uma igreja que dividem com os ingleses ou com outras nacionalidades. Então, aqui, ainda para ter vários cultos durante a semana, ainda complica-se também nesse quesito, pelo fato de não termos o templo só para nós e pelo fato das pessoas estarem, nomeadamente, para o trabalho aqui, né? Aqui há uma dificuldade tamanha, justamente pelo fato das pessoas estarem aqui, terem que trabalhar muito durante a semana. Então, eu vejo que parte dos pastores que eu conheço aqui
tem mesmo um culto, que é só no domingo ou aos sábados, e às vezes se reúnem em casas durante a semana para dar andamento às programações na sua igreja. Mas há um esfriamento, pastor Marcos, geral, tanto no Brasil, quanto Portugal, quanto outros países da Europa, como aqui em Inglaterra, a frieza espiritual está demais. Hoje há igrejas que têm culto quase todas as semanas, mas não tem uma frequência de pessoas para manterem esses cultos. Os pastores fazem o culto, mas às vezes vai ali 15 pessoas, 20 pessoas, e não tem aquele acompanhamento, né? E somente os finais de semana é que tem, às vezes, uma casa com maior número de pessoas, de crentes ali celebrando ao Senhor. Mas E por quê? Porque hoje em dia as pessoas andam muito naquele programadas, né? Durante a semana trabalho, família, coisas para resolver. Final de semana, então tira ali para estar com a família e indo para a casa de Deus. uma questão todos nós que estamos aqui passamos por lutas e dificuldades e as batalhas vêm e às vezes queremos ver a manifestação de Deus da forma que achamos que é. E aí quando a gente vai lá para primeiro de Reis, capítulo 19, quando Elias tem aquela luta toda com aqueles profetas, executa todos, e depois que ele executa, obedece a palavra de Deus, ele recebe uma mensagem e fica amedrontado por Jezabel. Então ele foge, e aí naquele momento ali ele está abatido e buscando em Deus. Então Deus fala com ele: levanta e come. E dá continuidade. E aí manda fazer aliança com ungir alguns reis e ungir Eliseu como profeta, né? E nós que estamos lutando, se esperarmos da forma que Deus vai agir, ou como Deus já agiu aqui falando aqui do país de Gales, da Inglaterra, do avivamento, o fato de acharmos que Deus vai fazer de uma forma, isso também pode prejudicar, porque Elias, ele escutou a trovoada, o fogo, e mesmo assim Deus não estava falando com ele naquele momento. Então veio com uma voz suave e sussurrando para que ele pudesse entender. Então, o fato de não estarmos vivendo de acordo com a palavra, ou não vendo o mover de Deus, porque a gente está olhando com um olhar que a gente acha como é que Deus vai fazer, o impacto turbulento, e não conseguimos identificar que Deus já está fazendo e falando conosco de uma forma diferente e mais branda, e a gente espera que seja de outra forma. Como é que o pastor vê essa questão? Pastor Marcos, dentro da nossa mentalidade, nós costumamos, né, desenhar a maneira que queremos viver o milagre. Não, o milagre vai vir desse jeito, não, Deus vai falar comigo desta forma. E aí é que nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus sempre nos surpreende na nossa expectativa. Porque às vezes a nossa expectativa está em algo estrondoso, né, magnífico, e Deus quer agir o quê? Na simplicidade. E nós temos que estar atento também espiritualmente a isso, porque não é em todo mover, né, em toda a multidão, em todas as coisas, que nós vamos conseguir ouvir o Senhor e nós vamos conseguir senti-lo. Foi assim também com Zaqueu, né? Ele, no meio da multidão, não conseguia ver Jesus. Há pessoas hoje que, no meio da multidão, ele está ali, está no meio da multidão, está no meio do movimento, mas ele não está conseguindo ter um encontro com Cristo. Eu sei que hoje multidão chama gente, né? Uma igreja lotada chama outras. Uma igreja que está com muito movimento chama outros. Mas nós temos que ter muito cuidado com multidão, com movimento demais, e porque não tem nada a ver uma coisa, multidão, com o encontro com Cristo. Às vezes, multidão nos impede de ter um encontro com Cristo. E o que fez Zaqueu? Ele subiu numa figueira e lá ficou esperando Jesus passar, né, para vê-lo. E foi aí que Zaqueu teve um encontro com o Senhor. Foi o Senhor passando lá embaixo, chamando ele pelo nome e dizendo, dando uma ordem: desce depressa, porque hoje me convém
ir à sua casa, pousar na sua casa, entrar na sua casa. Então, houve ali um encontro pessoal, não foi no meio da multidão que Zaqueu conseguiu ouvir a voz de Cristo e nem conhecê-lo pessoalmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o motor automático, né? É muito bom termos carro automático. Liga ali e vai. Você só precisa colocar o pé no acelerador e está bem. E hoje nós, ministerialmente, espiritualmente, temos que tomar cuidado desse automático. A gente vai na igreja no automático, canta no automático, prega no automático, e nós estamos nos esquecendo da nossa particularidade com Deus. Estarmos ali a sós com o Senhor, tendo um encontro com o Senhor a sós, para que Ele fale conosco, porque Ele falou aqui também com o povo. Né? No livro de Ageu, aqui no capítulo 1, no verso 12, nós vemos que o povo reagiu positivamente à mensagem que Ageu lhes trouxe. Eles temeram ao Senhor, eles levaram a sério a palavra de Deus e começaram ali a reconstruir a casa do Senhor. Porque o Senhor usou o profeta Ageu, ali no versículo 12 do capítulo 1. Então Deus sempre vai falar. Agora, a maneira como nós ouvimos e como nós reagimos a esta voz, a esse falar de Deus, é que vai denotar toda a diferença da nossa vida. Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um louvor, Deus fala através das pregações, Deus fala através dos sinais, da criação. Pastor Marcos, essa situação que temos visto, catástrofe, naturais, né, no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, você tem isso como um sinal de Deus, a voz de Deus falando para as pessoas, ou você acha que está acontecendo porque tem que acontecer? Qual que é a Não, sua visão sobre isso? assim, pela palavra que eu acredito que Deus, a própria palavra fala que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Inclusive no capítulo 2 de Ageu, a partir, eu acho que do versículo 11, fala que o próprio Deus permitiu que viesse sobreaquecimento, viesse geadas, e mesmo assim o povo não se sensibilizou ou sensibilizou momentaneamente, mas como aquela palavra logo se esqueceu, né? Meditou, mas se esqueceu, logo passou. E eu acredito que nessa circunstância, até mesmo quando o pastor comentou a respeito do que houve, a paralisação de todo o mundo, que o povo ficou recluso, querendo voltar, é, às vezes o fato de ter muita oportunidade, isso às vezes nos deixa deixar de lado o que realmente é prioridade. E quando a gente percebeu que estava recluso, sem poder se movimentar muito, muitos desejaram voltar, e muitos voltaram, e outros também voltaram, mas assim como o pastor falou, logo se esqueceu também. Eu acredito que nada acontece se não for a permissão de Deus, né? Não que Deus tenha prazer de não nos castigar. Pelo contrário, às vezes ele permite coisas para que a gente se aproxime dele e a gente o busque todo o nosso entendimento, para que a gente não se perca. Porque qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é ter enviado o Filho dele para que pudesse nos salvar, para que todo homem pudesse ser salvo. Mas mesmo assim, ele ainda nos deixa o livre-arbítrio de escolher se vamos segui-lo ou não. Mas uma das manifestações que honramos o nome de Deus não é pelo que falamos ou pelo que fazemos para Deus. Porque na própria palavra diz que tem muita gente que prega, que ministra, mas mesmo assim vai ser desconhecido de Deus. E Jesus vai dizer: não te conheço, afasta de mim. Mas quando obedecemos, e uma das coisas que tem mais por toda parte quando faço as lives, é uma prioridade que o pessoal comenta de todos, que é a falta de unidade da igreja. Então, a falta de unidade da igreja, podemos orar, podemos fazer campanha, jejuar, passar quantos dias for no monte, mas se não atentarmos à palavra de Deus, nada vai acontecer. Vai ser em vão a corrida, vai ser em vão o nosso trabalho. Então, a própria palavra fala, para que não venha a ser em vão tudo aquilo que fazemos para Deus, devemos ir ao princípio, a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu acredito sim que nada acontece se não for a permissão de Deus. E se acontece, é porque Deus está permitindo, porque nós estamos em desobediência. Quando
quando Josué estava lá, Senhor, peço misericórdia porque pecamos contra ti, né? Então, nesse momento, eu me coloco também como pecador em busca da presença de Deus para que possa ser consertado, né? É forte essa palavra, homem de Deus. E nós acreditamos, pastor, acreditamos que esse é o tempo, né, de um grande despertamento da igreja, do povo de Deus, para que possam viver realmente a glória, né, o favor de Deus, a bênção de Deus. Na verdade, esses dias estive ouvindo algo sobrenatural e ficou para mim isso, que a glória sempre será para Deus, a honra será sempre para Deus, e nós vamos receber da sua graça. A graça ele derrama sobre nós, para que possamos amar, para que possamos continuar, para que estejamos de pé. Então tudo é a graça, né? O Senhor dizendo para Paulo: a minha graça, ela te basta. Então, a graça de Deus está sendo derramada sobre nós, para que nós continuamos dando glória e honra ao nome do Senhor. Eu acredito que esse é o tempo de um grande despertamento da igreja atual, para que possamos estar verdadeiramente diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele quer. Porque nós temos que saber para onde estamos indo, para quem estamos indo, né? Porque para quem anda no caminho do Senhor e não sabe para onde está indo, o que está fazendo, qual o seu propósito, ele está perdido, né? Está hoje na igreja, amanhã está em outro lugar, está servindo a Deus hoje, amanhã está servindo a outros deuses, e nós não podemos andar divididos. Você citou muito bem aí, através do profeta Elias, quando ele estava ali no monte, ele estava diante de profetas de Baal e de Azera, e ele falou com o povo: até quando vocês estarão divididos? Nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que servir a um Deus, né? E aqui em Ageu 2,15 está dizendo: aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante. Nós temos que aplicar o nosso coração no caminho do Senhor, sabendo que é nele que nós temos o que temos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando aplicamos o nosso coração no Senhor, no caminho do Senhor, e sabemos para onde estamos indo e qual é o nosso propósito, Pastor Marcos, tem muita gente perdida que acha que o chamado delas é para ir à igreja, só para estar ali, cantar uma dúzia de hinos, fazer algumas orações e tirar algo que está sobrecarregando seus ombros, e depois na segunda-feira está com a vida boa e passa de novo mais uma semana sem orar, sem cantar, sem ler a Bíblia, sem estar buscando as coisas de Deus. Aí quando chega no final de semana, ele está lá de novo achando que vai aliviar, quando na realidade a continuação do nosso culto é na igreja, mas nós cultuamos ao Senhor no nosso dia a dia, não é? Então nós precisamos aplicar o nosso coração a isso, servir ao Senhor com alegria, sabendo que dele vem a nossa salvação, pastor Marcos. Amém, pastor Luiz. Eu quero agradecer a oportunidade do irmão ter aceito o convite de estar compartilhando do que Deus tem posto no seu coração aqui na Inglaterra, o que Deus tem feito através da vida do irmão, que eu acredito que Deus tem impactado muitas vidas através do irmão. Tivemos a oportunidade de nos conhecer lá em Portugal, na igreja da pastora Dorinha, Igreja Internacional Fogo e Chama, para que o pastor pode fazer uma oração para que possa abençoar o povo que vai estar escutando a live a respeito do poder de Deus, da glória da segunda casa. E hoje nós, como templo do Espírito Santo, não formado por homens, mas carregando a presença de Deus em nossas vidas, para que possa ser manifestado e aonde passarmos, exalarmos o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam ser impactadas, porque uma das formas também da gente glorificar o nome de Deus é obedecer a sua palavra, e aqueles que estão à nossa volta, como a própria palavra diz, que uma tamanha nuvem de testemunha nos rodeia, né?
Então, as nossas atitudes, elas vão falar muito a respeito daquilo que realmente, se estamos servindo a Deus ou não. A gente comentou a respeito do impacto do barulho que se pode fazer, mas não tem um impacto maior do que a gente obedecer à voz de Deus, estar de acordo com a orientação de Deus, ainda que para os outros não pareça, mas devemos estar em obediência a Deus, porque Ele mesmo vai fazer as coisas. E a própria palavra diz: se com o nosso testemunho a gente conseguir deixar que Deus seja vivificado e glorificado através de nossas vidas, também podemos fazer diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, no meio da sociedade, e pessoas vão dizer: olha, então realmente eu também quero aquela paz, eu quero aquela tranquilidade. A gente ouve o pastor Gleides falando na tranquilidade, e isso é a presença do Espírito Santo. Cada um tem a sua forma de trabalhar, e eu acredito que o irmão, o pastor, tem influenciado muita gente aí aqui na Inglaterra e por volta de aonde está ministrando a palavra de Deus, por onde vai, por toda a parte do mundo. Então, que o pastor possa estar orando e que possa as pessoas realmente conhecer a Cristo na sua essência, não como que eu posso dizer hoje, não como o status cristão, mas como filho de Deus, como realmente devemos ser chamados, porque a palavra do Senhor diz que fomos chamados como filho de Deus e devemos viver assim como filho de Deus, não como bastardo, mas como filho de Deus. Então, que possamos viver segundo a vontade de Deus, aonde quer que possamos estar. Aleluia. Não somos religiosos, né, pastor Marcos? Não, não, não. A religião, a tradição só nos afasta do Senhor, mas sermos realmente filhos, esse poder nós temos, o poder de filhos. Nós só temos é que usá-lo, né? Porque o filho, ele tem também o poder. O Pai nos deu esse direito. E todos o quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos esse direito, esse acesso, quando nós o recebemos. Então você que está nesse momento à escuta, ou que vai escutar essa live depois, que você possa receber gostosamente Jesus na sua vida, para que você tenha esse direito, esse poder de filho. Amém? Eu quero orar com você neste momento, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar por essa live, por esse vídeo, por alcance, Senhor, daqueles que vão estar ouvindo, aqueles que estão, Senhor, neste momento também ouvindo, que o Senhor possa alcançá-los com a sua poderosa mão, e toda a frieza, Senhor, tudo aquilo que tira as pessoas do foco, da direção, do propósito, possa ser neutralizado, que toda a seta, todo o dardo, toda a entorpência, Senhor, tudo aquilo que deturpa o pensamento, a mente, quanto às coisas do Senhor, que o Senhor possa repreender neste momento, ó Deus, toda distorção à tua palavra, que o Senhor repreenda neste momento e que as pessoas tenham uma clareza, um direcionamento, Senhor, que possam priorizar, ó Deus, as coisas do Senhor, priorizar a sua vida espiritual, priorizar, Deus, em colocar a sua casa em ordem, para que venha a tamanha glória do Senhor sendo revelada, se manifestando a nós. Senhor, quero te louvar pela vida do pastor Marcos, da sua casa, sua família, que o Senhor continue abençoando o teu servo, esse trabalho, esse projeto, que dê fruto, Senhor, e que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar usando essa rede para que nós possamos proclamar que só o Senhor é Deus e não há outro. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nos dispomos e queremos recebê-lo aqui muito próximo, em o nome de Jesus, tá bom? Amém.